Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Onde está o Jailson Vilas Boas para falar do jogo de logo mais do Corinthians com o Huracan. Bom dia, Jailson, bem-vindo ao nosso F360. Bom dia, Abel, bom dia, professor, bom dia, Eugênio Leal e bom dia, Mari Pereira. Bom dia a todos os fãs de esportes também. Já estamos aqui, ó, já estão dando um trato ali na grama. Vocês conseguem ver? Vou aqui, ó, só afastar um pouquinho, ó. Já estão dando um trato ali na grama, já estão preparando a Neoquímica Arena para o jogo de mais tarde. E aí, falando rapidamente, falando sobre o Huracan, o adversário do Corinthians. Vem muito bem, vem bem no Campeonato Argentino, terceiro lugar no seu grupo. Esse ano o Campeonato Argentino está dividido em dois grupos, né? Mas terceiro lugar no seu grupo, a última derrota foi no dia 2 de fevereiro, 2 meses já que o Huracan não perde, mas a boa notícia para o Corinthians é que o principal destaque da equipe, o Eric Ramírez, não veio, está suspenso. Ponta esquerda, vem fazendo muitos gols, ele está suspenso, não veio para o jogo. E quem seria o substituto, o Tisserra, também não pôde embarcar, porque teve problemas, o diário lá, o Alé até publicou, teve problemas judiciais e não pôde embarcar para vir para cá. Do lado do Corinthians, Hugo Souza também está do lado de fora, está fora do jogo por conta de lesão, e o Garro que foi para Madrid para tratar uma lesão ali no joelho também. Hugo Souza de fora, quem vai vir para o jogo, quem vai agarrar é o Matheus Donelli, e ele falou com a TV Corinthians. Vamos ouvir. As expectativas são as melhores, né, para o torneio. A gente vem numa boa sequência aí, a gente vem de um título importante, então as expectativas são as melhores. A gente vai, se Deus quiser, fazer grandes jogos aí, conseguir a classificação e vamos em busca desse título que é tão esperado pela torcida. E também o episódio que eu joguei a Copa Sul-Americana lá em 2021, foi a minha estreia na competição. Na época da pandemia ainda, as torcidas não podiam frequentar o estádio, mas boas memórias aí na competição, e tenho certeza que a gente vai conseguir esse título aí, o primeiro título da Sul-Americana para a equipe do Corinthians. É isso, a gente ouviu aí o Matheus Donelli, e é isso, o Corinthians vai começar a sua caminhada na Sul-Americana dentro de casa, contra o adversário mais difícil, para mim, que é o Huracan, tendo em vista os outros adversários. O Huracan é o adversário mais difícil, só que o Ramon Dias tem algumas dúvidas, algumas questões, principalmente por conta do jogo de sábado. Sábado já tem jogo do Campeonato Brasileiro, também aqui na Neoquímica, um jogo complicado, então vamos ver se ele vai vir com força máxima ou se ele vai dar aquela dosada, vai dar uma mesclada, justamente por conta do duelo de sábado. Eu nem lembrava que o Corinthians já jogava sábado, hein, pelo Brasileirão. É isso aí. O Vasco. E pega Todo mundo joga final de semana, Bel. Não, mas eu tava pensando que era domingo o jogo do Corinthians. É sábado e o adversário é osso, hein? Minhas fontes argentinas aqui me mandaram, só para bater o olho nos últimos 6 jogos. Do Huracan? Ganhou O todos. adversário de hoje, né? De hoje, você tá falando. Huracan, O Huracan ganhou os 6 últimos jogos. Nos 6 últimos jogos tomou 1 gol. Num jogo que ganhou em casa contra o San Martín de Formosa por 2-1. E entre as vítimas recentes do Huracan, está, por exemplo... Do Furacão. Do Furacão, está, por exemplo, o Racing. O Huracan ganhou do Racing no cilindro. Agora há pouco, 8 de março, o Huracan ganhou o clássico contra o São Lourenço, que é um clássico local, né? Os dois são rivais de bairro. 2-0 no São Lourenço. O Huracan ganhou do Vélez no El Fortín. Então, é um time muito... E todo mundo está ganhando. Mas eu responderia para você. Você trouxe informações relevantes sobre o adversário. É claro que o Corinthians tem que se preocupar. E o professor Ramon Dias e seu staff conhecem muito bem, sabem muito bem do que você está falando. Mas eu diria que o Huracan deve saber que o Corinthians recentemente ganhou do Palmeiras. Ganhou um título em cima do Palmeiras. O Corinthians recentemente foi a Salvador e arrancou o empate do Bahia. E aí, professor? O Corinthians... Os caras têm que se preocupar do lado de lá também ou não? Tem. O Corinthians é muito forte, mas em termos sul-americanos anda devendo muito, né? Pelo seu tamanho, pela sua grandeza. Em jogos assim que o Corinthians tem que se impor. Então, nada melhor do que... E é muito bom que pegue um adversário que nesse momento é um dos melhores times da Argentina, justamente para recuperar esse moral. Você falou do Corinthians, o corintiano queria estar na Libertadores, mas a Sul-Americana é importante, é um recomeço para isso, inclusive de mentalidade. O Corinthians tem que entrar forte na Sul-Americana. Aquela expressão é o que tem para o Corinthians, mas não é o que tem negativo.
Você está vestindo a camisa do Corinthians, você está representando esse grande clube. A competição que você tiver, você tem que entrar para arrebentar. Ou estou errado, Mário? Não, eu acho que é o momento do clube, inclusive, sair dessa zona da, entre aspas, coitadolândia que se colocou. Como é que é? Coitadolândia? Dessa zona da coitadolândia que se colocou. Como é que é? Coitadolândia? Dessa zona da coitadolândia que se colocou. Não classificou na pré. Será que vai brigar por mais um ano para sobreviver no Campeonato Brasileiro? Há umas temporadas que o Corinthians colocou nessa situação. Assume de vez, se recoloca ali como forte candidato ao título, tem jogadores para isso. Acho ainda que deveria ter feito um mercado para se recolocar nessa condição, para a zona da coitadolândia, mas o Ramon, ele agora tem que se provar cada vez mais esse treinador que foi bem contra o Palmeiras, né? Porque eu já falei aqui várias vezes, vocês sabem que eu sou uma crítica do trabalho dele, que para mim bateu no teto. Verdade. É saber lidar com as duas competições, sem ter que colocar o foco total em uma. Eu acho que o Corinthians ele tem que brigar pelo título da Sul-Americana e por vaga em Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, caso não venha via título. Então, com o que tem, sem o Garro, sem o Hugo nesse momento, contar com a mobilização dos jogadores, mudar um pouco o discurso dessa chavinha. Acho que é até uma certa soberba, sabe? O Corinthians. Posso pegar o gancho? Fala, Jailson. Vai lá, Jailson. Posso pegar o gancho do que a Mari disse em relação ao Ramon Dias e tudo mais? Em relação às contratações, eu concordo, porque hoje, para mim, todo mundo fala muito do trio, né? Garro, Yuri Alberto e Memphis. Só que o Corinthians, para mim, esse trio não existiria se não tivesse, por exemplo, o Carrijo e o Martínez no meio. Para mim, eles são os dois principais jogadores desse time do Corinthians. Tanto que quando os dois não tiveram em campo, foi basicamente quando o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Foi o 3-0 lá, justamente porque o Martínez estava de fora e o Carrijo, por opção lá, desgaste físico, também ficou do lado de fora. Aí o Ramon Dias tentou solucionar a ausência dos dois com os três zagueiros e aí a gente viu o que aconteceu. Nisso daí eu tô com a Mari. Acho que o Corinthians tem que olhar um pouco por conta desses dois jogadores, principalmente. Eles, para mim, são o ponto principal. E a ausência do Garro, com a recuperação do Coronado, vamos ver se o Coronado consegue engatar uma sequência de melhores atuações, que foi o que ele fez ano passado na Sul-Americana. Foi o Coronado conseguiu participar um pouco mais dos jogos, com um pouco mais de ritmo, e ali ele ganhou. Só que esse ano, para mim, o Thales Magno estava executando muito bem essa função. E tem que ver se o Thales Magno... Só que o Ramon Dias prefere o Coronado como reserva imediato do Garro e não o Thales. Só que o Thales era um dos artilheiros até então do Corinthians no Paulista. Foi pelo menos naquele início, sem o Garro, ele para mim era o principal destaque. Então tem que ver também o que o Ramon Dias vai acertar nessa função de camisa 10, de organizador desse time do Corinthians sem o Garro. Professor Celso Zelt, eu gostei do termo que a Mari usou aí. O Corinthians tem que sair da coitadolândia. Não sei, acho que o Corinthians tem soberba até demais em relação a competições sul-americanas. O Corinthians não pode se dar o luxo de achar que a Sul-Americana é uma coisa menor, uma vez que ele não consegue nem passar da pré-Libertadores. Um time que, desde que ganhou aquele título invicto maravilhoso em 2012, não fez mais absolutamente nada em termos continentais. Então tem que ficar pianinho, trabalhar muito e conquistar esse que é o único título oficial que falta na galeria do clube. Em termos práticos, se ganha esse título, tira das costas, por exemplo, o peso de ter vaga na Libertadores do ano que vem via brasileiro. Já nem precisa, já vai estar em fase de grupos, o que inclusive evitaria cair num grupo tão difícil quanto o que caiu. Porque a gente perguntou aí no GC se o Corinthians é absoluto no grupo. Não é, o grupo é equilibrado demais. Fora o Racing do Uruguai, que nem é o maior alívio do mundo, o resto é tudo parelho. Eu vou te falar, professor, eu entendo. Eu penso um pouco diferente. Tem que lutar pelo título porque é uma competição grande, sul-americana. Não é o tamanho da Libertadores, tá bom, mas é uma grande competição. Claro. Porque se fosse ficar esperando vaga na Libertadores até confirmar ser campeão ou não, o jogo da final normalmente é lá no final do ano. E você tem que não pode ver... vou deixar o brasileiro de lado porque eu vou ganhar a Sul-Americana. Você não sabe se vai ganhar? E você tem que ver a sua condição. O Corinthians atual é candidato a título de campeão brasileiro? Pode até ganhar, mas candidato absoluto, como são outros, não é. Mas é candidato a conquistar uma vaga para a Libertadores
pelo brasileiro. Bem, mas dá para fazer as duas coisas perfeitamente. Você não está falando do caso do Flamengo ou do Palmeiras, que tem que ganhar 2 em 3. Você está falando de uma campanha razoável no brasileiro e força para ser campeão de Sul-Americana. Isso o Corinthians tem que almejar. Até porque deve uma Libertadores. Já não entrou na Libertadores. É bom lembrar que o Corinthians terminou a temporada 2024 jogando muito bem, uma sequência muito boa, arrancada no Brasileirão, e começa 2025 bem com o título paulista. O Jailson, ou não? O Jailson lembrou a importância dos volantes. É mais do que carregar piano, né? É gente que carrega piano com qualidade. O Carrilho não é só um carregador de piano para os outros tocarem o solo. Ele também participa com muita qualidade de jogo, o Martins um pouco menos, mas o Carrilho principalmente participa bem. E eu acho que o que qualificou esse time foi achar um lateral esquerdo. O Corinthians não fez a janela, mas na única coisa que fez na janela, acertou com o Henry. Cirúrgico. O Carrilho, vocês sabem que eu gosto muito de música, e outro dia a gente brincava com a semelhança física dele com o Tony Garrido, que era o vocalista do Cidade Negra. Mas agora você falou das várias qualidades, e o Jailson lembrou também, o Carrilho ele tá mais para Phil Collins. Que o Phil Collins toca bateria, toca piano, canta, o Carrilho ataca, defende, faz tudo no meio campo. O homem dos ele 7 tá mais para Phil Collins que para Tony Garrido. Gostou dessa, Eugênio? Gostei. Que bobagem, né? Ele faz tudo nesse time. Não faz tudo? Fala, Jailson. Faz tudo nesse time. Inclusive tem uma variação que o Ramon Dias usou para justamente tentar corrigir o lado direito do Corinthians, porque o que acontecia? O Memphis caía pelo lado esquerdo, o Yuri Alberto um pouco mais para cá, o professor falou do Henrileri, mas o Henrileri não podia jogar, então o Matheus Bidu era um cara que avançava muito pelo lado esquerdo. Então o time do Corinthians ficava torto, ficava o Mateuzinho sozinho pelo lado direito. E o que passou a acontecer? O Ramon Dias jogou, né? Empurrou o Carrillo um pouco mais para a ponta direita, relembrando até a forma que o Carrillo começou a sua carreira, e o Mateuzinho organizava o time um pouco mais centralizado, um pouco mais ali por dentro. Vocês estavam falando do Bahia, dos laterais por dentro e tudo mais, era mais ou menos o que o Mateuzinho estava fazendo com o Carrillo. Por quê? Porque o Carrillo simplesmente se tornou esse todo campista do time do Corinthians, e o cara que faz tudo. Ele que, no jogo contra o CV, inclusive, onde o Carrillo estava era onde o Corinthians conseguia jogar, aqui, né, no jogo da classificação, no jogo da volta, era onde o Corinthians conseguia jogar. O Carrillo jogava pelo lado esquerdo, a jogada só saía pelo lado esquerdo. Carrillo centralizado, a jogada só saía pelo meio. Carrillo pelo lado direito, a jogada só ia pelo lado direito. Então acho que, além de valorizar, claro, o trio da frente, que é o que mete gol, que faz a diferença, esses dois jogadores, principalmente Carrillo e Martins, eles têm que ser mais valorizados, sim, pelo time do Corinthians. A torcida eu sei que já valoriza, mas pelo time do Corinthians, pelo elenco, acho que tem que ser valorizado também. Nosso Pascoal fala, né, que o Ramon inventou o volante ponta. E não só com o Carrillo, mesmo o Martins, surpreendentemente, naquele primeiro jogo contra o CV, ele também caía por ali. Tirava uma onda de lateral de vez em quando. Né? Então uma variação interessante. Um cruzamento. Abel, queria destacar aqui quatro jogadores do time do Huracan, dirigido pelo Frank Dario Kudelka. O goleiro Hernan Galíndez, que tem feito uma grande temporada. Ele é argentino, mas se naturalizou equatoriano, convocado para a seleção equatoriana, jogou muito tempo lá na Universidade Católica e tem sido peça fundamental hoje em dia nessa campanha do Huracan. Tem feito defesas muito importantes. Tomou um gol em 6 jogos. Foi o grande destaque agora contra o Banfield, Eugênio. Um empate 0-0 na última rodada. Qual é o nome do goleiro? grande Repete, por favor. Hernan Galíndez. O Hernan Galíndez, se você me permite rapidamente, ele é de Rosário, na Argentina. Ele era do Rosário Central. Quando subiu com 18 anos, o time foi rebaixado, mandaram ele embora. Ele foi para o Equador. Mas ele, quando era criança, ele jogava naqueles campinhos de terra contra o Messi. Nossa. Diz ele que que ganhou uma bicicleta no torneio infantil porque eles ganharam do time do Messi. Aí eu não sei. Então, Mas desde pequeno, criança, sim. Porque o Messi foi embora muito cedo ainda. Criança. Já foi um bom teste para ele começar, hein? É isso. Já sofria desde moleque. Deixa eu passar adiante aqui, ó. Siga, amigo, siga, por favor. No meio-campo, um jogador que passou aqui pelo Brasil, foi mal, foi rebaixado com o Vasco, mas que é fundamental lá, Leonardo Hill. Especialmente em bola parada. É o cara de assistência em escanteio e falta. O canhotinho, o ruivinho. O escanteio com ele é muito perigoso. Ele deu uma entrevista falando que já conhece o Corinthians, porque pelo Vasco ele estreia num jogo contra o Corinthians. Tem essa coincidência. É um jogador muito importante. O camisa 10, o Mazante,
que é um 10 que joga mais vindo da direita para dentro da área, mas chega muito bem. E o atacante, o Eric Ramírez, que é o principal homem-gol da equipe hoje. Não é um time assim de tantos gols, mas é o cara que tem resolvido ali na frente. Destacar esses 4 jogadores para o Corinthians ficar atento mais tarde. O Cantilho tá lá, mas não tá jogando, não é isso? Não é o Cantilho não importante. Não tá jogando. Cantilho, ex-Corinthians. Victor Cantilho, e Tem outros, tem o Chopp Barranquilla. Ábila, que é reserva também. Tá? Ábila é aquele que era do Cruzeiro, Exatamente. do Vélez? Que era do próprio Huracan. Cantilho, que o professor Celso cornetava muito quando jogava no Corinthians. Falava que ele dava um lançamento a cada 6 meses. Exatamente. Muito Uma amargo, virada de jogo a cada 6 meses. Espero que ele não entre no jogo e dê essa virada hoje, né? Aí só faltava também. Vamos com a provável escalação do Corinthians de tanta gente. O Corinthians de Zé Maria, maravilhoso lateral direito da seleção brasileira e do Corinthians. O Corinthians de Vaguinho, de Ataliba, espetacular. Vaguinho nos assiste. Vaguinho me manda Um abraço, mensagem. Vaguinho. Vladimir, um lateral esquerdo maravilhoso. Só não foi titular da seleção brasileira porque na época tinha o Júnior Capacete. O povão gritava, é Vladimir, oba, é Vladimir, oba. Ainda é o jogador com mais jogos na história do Corinthians? 806. Um monstro. Um abraço também pro Vladimir, pro Gabriel, filho dele, que jogou muita bola também no Fluminense. Ramon Dias, o professor. Matheus Donelli, com grande responsabilidade hoje no gol que já teve Jairo, Cássio, Gilmar dos Santos Neves e tanta gente. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andileri. Vladimir já jogou aí. E o Andileri está representando bonito. Ranielli, Carrídio Martínez. Carrídio, o Tony Garrido do futebol. Coronado, Yuri Alberto e Memphis Depay.